Irmãos, nós iremos ler um texto da Palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 16 apenas, para a nossa breve meditação. Os irmãos vão aprofundar bastante esse tema na classe de adultos e também de mocidade, e que o Senhor esteja abençoando a vida da nossa igreja, para que possamos conhecer mais e mais a Cristo e amá-lo mais e mais. Abra sua Bíblia nesse texto. Mateus 16, versículo 13 até o versículo 16. A confissão de Pedro. O tema da lição hoje na escola dominical é o Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Vamos ler esses versículos. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir a confissão do Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer mais forte? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos conhecer mais e mais a Cristo e amá-lo mais e mais, que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida, e que o Senhor esteja edificando todo o Teu povo, desde a menor criança até o mais velho, nos visitando com a Sua graça e com o Seu amor, em o nome de Jesus. Amém. O que pensa você de Cristo? Para os docéticos, Jesus não era homem, ele apenas parecia homem. Para Ário, Jesus não era Deus, ele era apenas homem. Para Apolinário, Jesus não tinha alma humana. Para também Nestório, Cristo tinha duas naturezas em duas pessoas. Para o eutiquianismo, Cristo tinha apenas uma natureza em uma pessoa. Conhecer Jesus, meus irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Por isso Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E aí nós podemos perceber que Jesus está perguntando o seguinte, em outras palavras: qual é a opinião do povo a meu respeito? Qual é a opinião popular a meu respeito? Alguns diziam que Jesus era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum outro profeta do Antigo Testamento. Vale destacar que todas essas pessoas mencionadas já estavam mortas, exceto Elias, que fora trasladado, que foi arrebatado aos céus. A opinião do povo sobre Jesus revelava suas crenças místicas. Eles pensavam na possibilidade de alguém voltar a viver no corpo de outra pessoa. Mas essa opinião era uma opinião equivocada, errada, fantasiosa, mística. Mas depois de ouvir as várias respostas lançadas nas praças públicas, Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam? Olha bem que Jesus tinha andado com os seus discípulos um bom tempo. Eles tinham visto os seus milagres. Eles tinham visto Jesus, por exemplo, transformar a água em vinho em Caná da Galileia, abrir os olhos dos cegos, feito o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, multiplicado
5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E Pedro então respondeu: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o cumprimento da lei e dos profetas, Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro então dá uma resposta lúcida, objetiva e verdadeira. Porque sem uma compreensão correta de quem é Jesus, meus irmãos, não pode haver um entendimento apropriado do que Ele fez. As pessoas hoje também têm todo tipo de opinião sobre quem era Jesus. Muitos dizem que Jesus foi apenas um grande mestre de moral, como Confúcio ou Buda. Outros pensam que ele foi um grande revolucionário, como na canção, um agitador do povo. Ou ainda um grande sábio que estava no lugar errado, na hora errada, sendo executado numa cruz. Os devotos de algumas religiões pensam que ele era apenas um grande profeta, mas não o maior profeta. Outros dizem que ele era uma encarnação do arcanjo Miguel, a primeira criatura de Deus, mas não Deus Filho. Como as testemunhas de Jeová ensinam. Esta heresia. Afinal, quem é Jesus? Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele possui 2 naturezas, a divina e a humana, em uma só pessoa para sempre. Ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. E nós devemos entender que Jesus, então, é Deus e homem em uma só pessoa, ao mesmo tempo. Além do mais, meus irmãos, veja os vários motivos pelos quais Jesus tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Primeiro, para ser representante dos pecadores. Se não houvesse a união das 2 naturezas numa só pessoa, a pessoa divina do Verbo não poderia ser representante dos pecadores. Uma vez que a pessoa, para ser representante de outras pessoas, precisa ser igual aos representados em natureza. E Jesus, ele tinha natureza humana. Jesus não apenas parecia um homem, como os docéticos ensinavam. Jesus não era apenas um homem, como as testemunhas de Jeová ensina. Uma vez, meus irmãos, que a pessoa, a fim de ser representante dos pecadores, o Redentor tinha que ser membro da raça humana e possuir as mesmas propriedades daqueles que haveriam de substituir. Então Jesus é Deus, homem. Entretanto, se Jesus fosse apenas homem, ele poderia ser uma pessoa humana até perfeita, mas não seria um salvador, e muito menos um poderoso salvador. Sem ser Deus, ele jamais poderia salvar os pecadores. Por exemplo, Jesus é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele que transforma a nossa vida. Por isso ele precisa ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como homem, ele é o nosso representante perfeito, o Cordeiro de Deus. E como Deus, ele então tem poder para nos redimir, nos resgatar e nos transformar. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, Jesus tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo, para ser o mediador entre Deus e os homens. A fim de que todos nós pudéssemos ser salvos da ira divina, Deus teve que enviar um mediador. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O mediador é aquele que permanece entre 2 pessoas em litígio. E nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos de costas para Deus. Nós estávamos rebelados contra Deus. E Deus estava irado contra a humanidade por causa do pecado, porque o pecado ofende a Deus. O pecado é o pior mal do mundo. É por isso que nós temos tantas consequências por causa do pecado, as enfermidades, os terremotos, as violências, as guerras, as epidemias, a pandemia. O mediador é aquele que então que permanece entre essas 2 pessoas em litígio.
E no caso de Jesus, ele é representante nosso e representante de Deus, pois ele vindica os interesses de ambas as partes, um Deus irado e o homem pecador carente de perdão. Dessa forma, houve a necessidade de um mediador ser representante das duas partes em litígio. Como homem, Jesus se oferece como sacrifício perfeito, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. E como Deus, ele satisfaz a justiça de Deus de modo que fica plenamente satisfeito com a função do seu representante. Porque ele é Deus, e como Deus, ele buscou a mão de Deus, e como homem, ele buscou a mão do homem para fazer a reconciliação. Jesus tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo, para ser o nosso exemplo e modelo de vida. O nosso Redentor é o nosso padrão de comportamento. Nós seguimos Jesus, que é Deus homem. E é por isso que João diz, aquele que permanece nele deve andar assim como ele andou. Além disso, ele nos afirma que quando Cristo vier, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Não poderíamos segui-lo se ele fosse somente Deus, pois nunca vamos atingir a coessencialidade com Cristo no que respeita à sua natureza divina, mas haveremos de ser iguais a ele no que respeita ao comportamento de sua humanidade. Jesus é homem. Jesus sabe o que é padecer. Jesus conhece as emoções humanas. Jesus tem os sentimentos humanos. Jesus se encarnou. Jesus viveu entre os homens. Todavia, ele não poderia redimir-nos a ponto de sermos seus seguidores se ele não fosse Deus. Então, como Deus, ele nos redime. Como Deus, ele muda a nossa história. Como Deus, ele muda o nosso coração. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos poder, graça, para poder seguir os passos de Jesus, porque ele é Deus, ele que nos fortalece. Ele diz o seguinte, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos vencer as tentações, nós podemos vencer o diabo, nós podemos vencer o mundo, nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer os demônios, porque Cristo é Deus. Ele que nos protege, ele cuida de nós, ele está conosco, ele nos fortalece. E como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós não poderíamos segui-lo se ele não fosse homem. E Pedro nos diz o seguinte, devemos considerar o exemplo de Cristo, especialmente no sofrimento. Cristo sofreu por nós, deixando um exemplo a seguir os seus passos. Que possamos seguir os passos de Jesus, que possamos amar a Cristo, porque Cristo, o Redentor, o divino humano, foi exemplo em tudo. Foi exemplo na família, foi obediente aos seus pais, foi exemplo na sociedade, porque ele obedeceu à lei de Deus, ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falhou, ele nunca teve um pensamento impuro, ele nunca teve uma palavra mal falada. Cristo é o Cristo perfeito, exemplo em tudo para nós. E nós devemos seguir os seus passos, olhar para Cristo, aquele que é o exemplo maior, o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Crendo no Cristo revelado nas Escrituras. Já vi algumas pessoas falando que Cristo era hippie, que Cristo era um ser iluminado, que Cristo era um profeta apenas. Já vi algumas pessoas falando que Cristo era um revolucionário, por isso ele morreu a morte de cruz. Mas essa é uma visão equivocada de Cristo. Jesus é Deus homem em uma só pessoa. E por isso o credo diz o seguinte, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.
Ele é o eterno Filho de Deus que se tornou humano, viveu uma vida sem pecado, morreu por nossos pecados como um substituto perfeito, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, ascendeu ao céu para interceder por nós como nosso sumo sacerdote e virá novamente como nosso juiz e rei. Ele voltará. Então nós devemos viver crendo no Cristo revelado nas Escrituras, e não Cristo da opinião popular, porque a opinião popular tem uma concepção equivocada a respeito de Jesus. Devemos falar como Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer isso comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Testemunhando o verbo encarnado, Deus homem. Nós devemos falar de Jesus, nós devemos compartilhar da nossa fé com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, nós devemos fazer a obra missionária, nós devemos evangelizar as tribos, os povos, as nações, devemos evangelizar as nações que ainda não conhecem Cristo. Porque negar que Jesus é Deus é negar a própria Escritura que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Negar que Jesus é Deus é negar a própria Bíblia. Negar que Jesus é homem é negar a sua encarnação. É negar que Maria teve Jesus sendo concebido no seu ventre, gerado pelo Espírito Santo. É negar a expiação e morte de Jesus na cruz, é negar a crucificação. Negar que Jesus é homem é negar a sua ressurreição e também negar a sua volta. Sua encarnação não foi apenas aparente, como dizem os docéticos. Ele se fez carne, ele foi concebido, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltará. Devemos que testemunhar ao mundo que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, porque ele é o eterno Filho de Deus, que veio a este mundo para ser o mediador entre Deus e os homens. E como Deus, ele satisfez a justiça de Deus e buscou a mão de Deus para fazer a reconciliação. E como homem, ele se ofereceu como sacrifício perfeito, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e buscou a mão do homem pecador para fazer a reconciliação com Deus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Se você entrou aqui nesta manhã perdido, sem conhecer esse Jesus, que você possa aceitá-lo de todo o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a esse Cristo que é Deus homem. E se você crê nesse Cristo que é Deus homem, que você possa compartilhar a sua fé com outras pessoas, para que outras vidas possam conhecer o amor de Cristo, a graça de Cristo, o Cristo Deus homem, porque só esse pode mudar a história da gente, só esse pode resgatar o mais vil pecador. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos falar.